Olá, eu sou Maria e esse vídeo vai falar sobre estratégias de comunicação para projetos culturais. Ele é viabilizado pelo PROAC São Paulo. Por que estratégias de comunicação para projetos culturais? Porque projetos que sabem quem são e para onde estão indo têm mais chance de encontrar e se conectar com seu público. Então, é muito importante saber o propósito, o que é realmente o projeto e que essa comunicação ela tenha, na verdade, toda essa essência impressa nela. E aí a gente vai mostrar aqui nesse vídeo esse caminho, alguns truques para esse caminho. Vou falar rapidamente quem eu sou. Eu sou Maria, eu sou formada eu sou em Relações Públicas, fiz especialização em Marketing e Branding, sou pós-graduada em Gestão de Projetos Culturais e Eventos pela USP. Eu tenho mais de 12 anos de produção cultural em diversas linguagens, diversas áreas, trabalho sempre trabalhando tanto como produção, como com comunicação, estratégia de comunicação. E já produzi em diversos lugares, enfim, em alguns estados. Eu sou apaixonada pela cultura brasileira. Fui sócia da Humanize Produções durante quase 9 anos, em São Paulo. Agora eu tenho a Ginga, que é esse jeitinho brasileiro de produzir e de fomentar a cultura brasileira. Então, e eu faço cursos e mentorias também de branding e comunicação com afeto. Eu acredito mais na comunicação com afeto e menos agressiva, né? Eu não sou muito fã e muito adepta ao marketing agressivo, né? Por isso que eu acredito tanto em branding, né? Em construção de marca, né? Mesmo sendo para projeto cultural, é muito importante essa construção da identidade, essa construção com o público, né? Então eu acredito mais nessa comunicação um pouco mais slow, um pouco menos agressiva, mas muito mais verdadeira, muito mais coerente e muito mais conectada. Vamos lá? Então, vamos lá. Então, por onde que a gente começa, né? Eu fiz alguns pilares estratégicos para a gente percorrer. Então, eu fiz um passo a passo. Então, primeiro a gente vai descobrir o DNA do projeto, né? Quem ele é realmente, o propósito dele, a personalidade dele, os valores que ele tem e o público principal, né? Então, a gente vai dar um mergulho mesmo na personalidade e na essência do projeto, né? Depois a gente vai para o objetivo da comunicação ou da campanha que se quer começar de comunicação, né? Então, o objetivo ele pode ser diverso, simplesmente formação de público, conexão com o público, divulgação do projeto, venda de ingresso, venda de produto, né? Seja quadro, camisa, HQ, enfim, livro. Projetos culturais têm uma diversidade de linguagens, de coisas, de produtos, de serviços, enfim. Depois a gente vai para o investimento, e o investimento ele envolve disponibilidade e dinheiro, tempo e dinheiro, né? Então, enfim, trabalho com diversos projetos, na verdade, né? Projetos independentes que dependem muito mais do nosso tempo de fazer tudo, e os projetos incentivados, que daí a gente pode ter uma equipe, cada um entregando uma parte da comunicação. Eu vou tentar aqui nessas dicas e caminhos falar das duas coisas um pouco. Então, falar dessa cena independente em que é guerrilhagem mesmo, que a gente tem que fazer. E, enfim, como a gente pode fazer um planejamento de comunicação, que a gente pode contratar conteudista, fazer tráfego de impulsionamentos, e que a gente pode contratar outdoor, rádio, enfim, esses projetos mais parrudos e incentivados, e também quando a gente pode ir para comunicação guerrilha, né? Que vai desde a gente fazendo conteúdo e fazendo lambi-lambi e fazendo conexões e as nossas redes. Então, vamos tentar dar esse panorama um pouco, que é um pouco o panorama realmente porque eu trabalho com projetos incentivados, como eu também trabalho
como projetos independentes, né? No passado eu fiz 3 festivais, fiz a parte de comunicação e produção, onde eu tinha equipe para tudo, mas eu também fiz uma ocupação de uma banda, né, de 10 anos da banda, onde eu fiz a curadoria, eu fiz os textos, né, da exposição, dos textos, eu fiz a direção do show, enfim. Os dois eu tenho prazer, né? Eu acho que o prazer mesmo está em colocar a criatividade em tudo isso. Então, o passo 1, né, que a gente conversou ali, deixa eu ver se eu passei pelo último. O último é o planejamento. Então, a gente define as estratégias de comunicação para cada canal de comunicação. Então, eu defini que eu vou ter lá o outdoor, vou ter a rede social, eu vou ter, sei lá, e na rede social eu vou ter YouTube, Twitter, ou eu vou ter, enfim, TikTok. Então, define ali os canais e aí define a estratégia para cada canal de comunicação que a gente vai abrir para o projeto ou para a campanha do projeto, certo? Hey ho, let's go! Então, quem eu sou? Então, o DNA do projeto ele tem que estar impresso na comunicação. Por isso que esse passo a passo inicial ele é longo, né? Porque essa parte mais de branding mesmo, né? De saber fortalecer a marca através da essência dela. Então, o DNA do projeto ele tem que estar impresso na comunicação e isso é muito importante. E como que ele vai estar impresso na comunicação? Vou dar uma puladinha aqui. Não vou dar puladinha nenhuma. Eu já vou explicar como que ele vai estar impresso, né? Através enfim, imagens, fontes, letras, modo de falar, enfim, já falo sobre isso. Só que eu só queria, antes disso, falar o que é a característica de um projeto forte, né? Qual projeto? Por que a gente escolhe um projeto do que outro? Por exemplo, escolhe uma banda e não outra, uma peça e não outra, enfim, 1000 coisas, né? Porque 1000 coisas acontecem ao mesmo tempo e aí você faz escolhas na vida, né? Que show que você vai, que filme você vai ver, que livro você vai comprar. Então, as características de um projeto forte, né? Eles são autênticos, genuínos e originais, né? Eles reconhecem o seu valor único, têm autoconfiança, navegam conectados com o propósito, eles são mais sustentáveis, eles declaram sua essência, são firmes, coerentes e consistentes. Né? Então, as pessoas se conectam com ideias, as pessoas se conectam com valores. Né? As pessoas se conectam com a preocupação do projeto no todo, né? A sustentabilidade, enfim, nas questões emocionais, se conectam com essas verdades. Por isso que essas são as características de um projeto forte. E é importante a gente olhar para o nosso projeto primeiro, para depois a gente comunicar, certo? E o que é o propósito do projeto, né? O que é esse propósito? Para que eu nasci? Para que o projeto nasceu? Por que ele nasceu? De onde ele nasceu, né? O motivo com que ele nasceu. Então, eu trouxe 2 exemplos aqui de propósito de projeto, né? Do Emicida, né? Ele tem um discurso combativo, propósito de justiça social, protagonismo periférico, valorização da cultura de matriz africana. Aí tem a Mel Duarte, que é poeta, valorização da mulher negra, o projeto dela tem o propósito cultura afro e arte periférica. Eu trouxe mais 2 exemplos também, o Arvo, que é um projeto que eu tenho muita admiração, porque ele é muito coerente, né? Ele é muito verdadeiro, assim, tanto a comunicação quanto a experiência, isso por experiência própria, né? Ele é muito coerente, né, nas ideias deles. E eles são muito conectados com o propósito deles. Então, é um festival de música brasileira que nasceu para transformar o comportamento e o consumo de música e cultura em Florianópolis. Ele celebra a cultura do país tropical em toda a sua mistura. E aí, quando você entra nas redes sociais dele, você vê exatamente essa experiência, assim, né? Eles são muito conectados com esse propósito, com essa verdade, com essa coerência. É um festival muito coerente no line-up, nos serviços, eles oferecem água para o público, eles estão preocupados com a sustentabilidade, mas eles não vendem isso como marketing. Então, assim, eles
eles, mais que o lucro, eles estão conectados com a essência deles, eles não se perdem na essência para o lucro, entende? Então as pessoas compram a ideia e querem, né, que esse projeto cresça, né, porque ele é muito verdadeiro. O outro projeto que eu trouxe exemplo é um projeto que eu fiz a parte de comunicação desse projeto também, é uma peça de teatro infantil, e ela tem um propósito de ser acessível a todos os públicos, a valorização e representatividade de pessoas com deficiência em um contexto vitorioso e livre de paradigmas. É muito interessante essa peça, ela ganhou agora um prêmio para um edital para percorrer o Brasil, porque ele é totalmente inclusivo, mas ele é inclusivo de forma diferente. As libras, elas estão inclusas dentro da peça. Os atores falam e fazem libras, fazem a linguagem de libras, né? E também a audiodescrição está incluída também no texto. Então, não precisa usar nem a audiodescrição, aquele audiozinho, e não precisa nem ter aquela pessoa do lado fazendo a interpretação em libras. E, além disso, é isso, eles levam personagens, né, com deficiência, né, e, enfim, deficientes físicos, síndrome de Down, é muito interessante, assim, é realmente num contexto muito vitorioso, assim, que eles livres de paradigma mesmo, assim, e com toda uma verdade. E esse é o propósito dessa peça. Então vocês veem que são coisas muito, né, uma frase pequena e, enfim, e mostra para que veio, né, o projeto. Então, a personalidade do projeto, esse DNA, esse jeito de ser, ele tem que estar no repertório visual e verbal. Porque é o repertório visual e verbal que vai modelar a expressão do projeto na comunicação. Então, o que é isso, né? Como que vai ser? O que é isso, né? Então, assim, as imagens, elas vão retratar essa expressão do projeto, né? As fotos que você tira, as cores de filtro, se você vai usar no teu projeto todo preto e branco, se ele vai ter um tom mais sépia, se ele vai ser uma coisa mais alegre, com cores vibrantes. A tipografia vai trazer também essa identidade, essa personalidade para o projeto e vai dizer coisas, né? A tipografia, uma letra fina, alta, elegante, que é um projeto mais sóbrio, mais direto, ou uma tipografia gordinha, divertida, bold, que fala mais marcante. Então, as linguagens que tu vai usar, se tu vai ser mais formal, se tu vai ser mais informal, se tu vai ser direto, se tu vai conversar. A cartela de cores, se ela vai ser mais sóbria, se ela vai ser vibrante. As palavras que tu vai usar, né? Alguns jargões, as palavras que tu sempre usa. E as hashtags que permeiam esse universo, né, dessa essência desse projeto, né, que são as hashtags que a gente faz o levantamento de palavras que tem a ver com o projeto, né. Então, tudo isso vai moldar a personalidade do projeto através desses elementos de comunicação, visuais e verbais, certo? Então, isso é muito importante. Vai lá, faz. Qual que é o propósito em uma frase? Ah, é esse. Qual que é a personalidade do projeto? Quais, né? Quais as imagens que eu sempre vou usar? Qual a cartela de cores que eu vou usar? Qual o filtro que eu vou usar sempre para marcar território, para marcar como você é, né? A pessoa já veio falando, nossa, é o Arvo, sabe? Não, isso aqui é Floresta dos Mistérios, isso aqui é Emicida, certo? Exemplo de personalidade na linguagem verbal. Por exemplo, uma marca, um projeto pode ser sóbrio, minimalista, simples, direto, maduro e elegante. Uma letra fina e reta, as cores da paleta são sóbrias, as fotos são minimalistas, os avisos também, ele vai direto ao assunto e é assim que ele se comunica. Já um outro projeto, ele é despojado, ele é alegre, ele é extrovertido, ele é faladeiro, ele é marcante, ele é sincerão, ele usa uma letra bold, ele tem força, ele tem presença, ele tem cores vibrantes, certo? Aqui em cima poderia ser, sei lá, divulgação de uma ópera, sei lá, alguma coisa lírica, uma coisa mais sóbria, de um público mais sóbrio, mais sério, e aqui embaixo, enfim, de festival, de
outras coisas. Vamos lá, seguimos, que temos pouco tempo, gente. É 30 minutos de dicas e truques, bora lá. Personalidade e estilo de vida do seu projeto, ele tem que estar na linguagem visual e verbal. Repetir, na verdade, apenas repetir. Mas para vocês verem, eu trouxe aqui, aqui 9 fotos da minha página, que é através do que eu escolhi, né, para traduzir esse estilo de vida e, né, eu trago essa brasilidade, essa ginga, essa coisa de roda, essa coisa da gana, da força, da raça, da brasilidade e, enfim, e diversas outras linguagens. O que é muito legal vocês fazerem também, que eu dou uma dica, é fazer esse mood boarding do projeto, que traz essa essência, né? Eu trago esse Brasil chão mesmo, esse Brasil, essa cultura brasileira, né? Diversa, colorida, artesanal, de boteco, né? Da mulher, enfim. Isso é legal que ele vai trazendo a identidade do teu projeto através dos elementos, porque quando você vai falar do seu projeto, você pode falar do universo que permeia o seu projeto, né? Não precisa só falar de si quando você quer construir uma relação, né? Então você pode falar de assuntos diversos que têm a ver com você, com o que você gosta, com o que você se inspira, então é um pouco sobre isso. Aqui eu trago 2 moodboardings também, que o Instagram não deixa de ser um moodboarding, né, de inspirações. Aqui, na verdade, ele traz exatamente os elementos do projeto. Esse daqui é um festival de quilombinho. Então, você vê que ele traz em cores, que ele é infantil, né, que traz uma letra infantil, que ele é de cultura afrodescendente, né? Então, ele traz ali essas cores, o black, as crianças. Então, aqui muito facilmente você se conecta com o projeto se você tiver afim e tiver conexão com ele. Aqui é um festival de música alegre, né, vibrante, brasileiro, fofo, aquela super fã. E preocupado, né, ali, né, Bituque é lixo, enfim, eles têm várias campanhas super legais. Então é isso, o estilo de vida do seu projeto. Depois você define o público prioritário, então para quem que você está comunicando, né, o público, a faixa etária, o estilo desse público, né, se ele é descolado, se ele é conservador, porque isso tudo vai dar o tom da tua comunicação, né, porque você não vai falar sério para um público muito jovem e, enfim. Então aqui é importante você dar ali aquela levantada no seu público, qual que é o estilo de vida e, enfim, e o perfil dele, o que ele gosta de fazer, o que ele gosta de escutar, de comer, de passear, de viajar, de ler, de se vestir, qual é o estilo de vida dele, né? Então, isso também a gente pode fazer um mood boarding que eu vou mostrar também para vocês, né? Por exemplo, você pode fazer uma pessoa que inspira esse projeto, né? Então, a pessoa aspiracional, que é uma personagem fictícia, sei lá, fictícia com quem pouco dialogamos hoje, mas queremos estabelecer um profundo relacionamento. Então, você faz um perfil dessa pessoa, que é esse moodboarding aqui, por exemplo. Eu fiz um perfil mais ou menos, sei lá, pensei no Arvo, na verdade, no projeto Arvo, né? Daí o moodboard do estilo de vida da Sarah, é um personagem fictício que eu fiz, tá? De público prioritário que eu quero atingir. Então, a Sarah, ela, sei lá, ela gosta de açaí, ela tem namorado e vai para o cinema, ela gosta da praia, dos elementos da natureza, ela gosta de fotografar, de pôr do sol com os amigos, ela vai para academia, ela é sorridente, ela trabalha no mundo digital, ela gosta de viajar, de ler, ela tem um pet, ela tem bicicleta, gosta de planta, gosta de festival, e ela consome no YouTube, no Spotify, no Instagram, no Pinterest, no Twitter, Netflix, Hotmart, que é aquela plataforma de cursos online, e enfim, assinatura da HBO também. Então, aqui eu fiz mais ou menos o estilo de vida da Sarah. E aí, uma dica é, trabalhe por nicho mesmo, não tenta atingir todos os públicos do mundo, assim, porque, enfim, não dá para agradar a todos. Então, você se conecta com as pessoas que realmente têm conexão com o seu projeto, né? Então,
Que é isso, a proximidade ela gera vínculo, né? E é muito melhor assim você se vincular e ter pessoas poucas e verdadeiras do que muitas que não se conectam, não é verdade? Não é sobre número, é sobre qualidade. É sobre isso que eu penso na comunicação com afeto. A gente ter qualidade, né? A gente ter vínculo. Pronto. E aí, qual é o objetivo da comunicação? Então, você tem que definir qual que é o objetivo desse primeiro passo da comunicação, se é a venda de ingressos, se é a formação de público, se é a venda de discos, camisetas, né, de produto, distribuição de músicas streaming, ter uma presença digital conectada com o seu público, aumentar a audiência no YouTube, divulgar os valores do projeto. Quando você define isso para traçar as estratégias, ver que linguagens que você vai levar e estratégias que você vai ter. Né? Canal exige uma estratégia diferente. E qual o investimento que temos para esse projeto, né? De tempo e dinheiro. E aí isso vai depender desse investimento, né? Então, assim, uma dos dois tem que ter para fazer, ou tempo ou dinheiro tem que fazer, porque hoje com o mundo digital a gente tem como fazer muita coisa também, né? Então tem as mídias digital, a presença digital ela é fundamental hoje, as pessoas se conectam primeiramente pelas vias digitais e, né, conteúdo que é, enfim, desde Google, né, site, redes sociais, assessoria de imprensa digital, influencer, impulsionamentos, né, tráfego de anúncios, Instagram, Spotify, YouTube, Google, anúncios em sites correlatos, enfim, Simpla. E aí temos as mídias offline, as velhas mídias, que, enfim, assim, se tratando de, enfim, festivais, projetos pontuais e locais, você vai ter outdoor, busdoor, ponto de ônibus, jornais, TV, cinema, né, aquelas propagandas de cinema, assessoria de imprensa, cartazes, flyers, enfim. Então, daí você vai definir isso, esses canais vocês definem a partir do investimento que vocês podem ter. Aí, por que a presença digital é importante? Não tem como fugir hoje. Tem uma pesquisa que está até, deve ter atualizado, mas em 2021 ela falava que as pessoas se conectavam a marcas e projetos 66,6% através da internet. Isso usuários do Brasil. Então, as pessoas se conectam através das redes sociais. Então, é muito importante a rede social, né, a sua presença digital. Ela é o teu cartão de visitas, não tem como não estar mais. E não tem como não ser bem feito. E não tem como você não saber como comunicar, a pessoa vai entrar lá, ela tem que entender o que é o teu projeto. Por isso que é tão importante saber o que é o teu projeto. Porque às vezes a gente não sabe, né, usar as ferramentas, né? Como eu falei, as ferramentas visuais, tipografia, cores, tudo tem que ter a ver com o propósito e com a personalidade do projeto para comunicar o mais rápido possível e conectar as pessoas, né? Então ela conecta, ela é seu cartão de visitas, é um canal aberto de comunicação, também é isso, né? Antes não tinha esse canal aberto de comunicação, e porque ela tem baixo custo relativamente, né? Lógico que se for fazer uma campanha, vai gastar-se também organicamente, é muito lento, mas ainda assim tem como conectar pessoas. E aí tu vai definir, né, nessa presença digital, você vai definir os canais de comunicação. Eu dou sempre uma dica, não tenta fazer tudo, é melhor fazer um ou dois bem feito, do que tentar fazer todos. Né? Hoje a gente tem podcast, YouTube, tem várias formas de divulgar projetos, enfim, depende do que é o projeto também, né? E aí, importante também você se organizar numa gestão de conteúdo para não ficar aquela coisa solta, enlouquecente e você querendo se conectar com o seu público. Então, assim, a dica que eu dou é 50% de marketing de conteúdo, e que é o universo que permeia o seu projeto, né? Coisas que que inspiram, as referências, as experiências que tu tem para ter aquele projeto, enfim, tudo que tem a ver com esse universo do teu projeto. E aí, outros 50% os bastidores, a agenda, as composições, as fotos, os vídeos, né? Então, é muito importante que tenha frequência, relevância, verdade, coerência e afeto, né? Que afeto conecta. Então, é isso, organizar pautas e assuntos e conteúdos que reforçam os seus atributos, os atributos do seu projeto.
certo? Bora lá então. E aí, quando comunicar nessa parte de escrever também é muito importante, né? Que a gente tenha aí, pense na hierarquia das informações, porque é isso, assim, ó, o espectador ele tá aqui, mas ele tá lá com 1000 abas abertas. Então, assim, comunique rápido, seja sucinto, seja, né, conecte com a forma com que ele fala, então por isso que é importante saber quem é esse público. Então, como comunicar? Hierarquia das informações, que é mais importante e atrativo, vem antes sempre. A informação principal tem que vir antes. Um título curto, atraente e direto. Que a pessoa entenda o que vai ser aquele projeto. Aí o subtítulo, qual que é o destaque da pauta? Então, assim, já coloca lá um subtítulo que fala para que veio. E aí o lead, ou primeira parte do assunto, é o resumo da pauta toda, tem que estar ali no primeiro parágrafo. O mais importante, ele tem que ser sempre dito primeiro para prender o leitor, certo? E aí aqui eu coloquei um exemplo de boa síntese, que é aquela da Mel, porque é muito importante, é uma síntese de apresentação do projeto também, né? Bem curtinho, bem objetivo, bem claro e com personalidade, certo? Para conectar com o teu público. Mais uma vez falando de conexões. Para mim, comunicação com afeto é construir relações reais com o seu público. Por isso, dessa verdade, dessa coerência, dessa preocupação com um todo. E aí o público ele está muito conectado nisso, viu? E é isso, aí a gente fica com essas dicas por hoje. Quem quiser a apresentação, entre em contato comigo. Eu estou ali nas redes, eu estou no e-mail. Eu tenho também esses exercícios de propósito, de pauta. Eu tenho como passar para vocês esse roteirinho só para preencher, para te dar esse caminho para o planejamento de comunicação. E é isso, eu espero que todos tenham gostado e até a próxima. Vamos se conectar. Valeu, um abraço.